E aí suas braincasts, tudo beleza? Hoje vou fazer aquela teoria que ficou sumida por um tempo, mas sem ela o meu canal morre. KKK. O que teria acontecido se Jimmy viesse pra Terra com Goku? Bora pro vídeo seus adotados. Jimmy manda a Espinária se transformar em Super Saiyajin Blue e Espinária diz que não conseguia mais. Ela havia alcançado aquele estado num momento específico e por mais que ela tentasse, ela não conseguia reproduzir aquela transformação. Jimmy diz que fazia sentido, já que ela teve contato com o Ki divino dela por várias vezes e ela deve ter absorvido um pouco. Mas para alcançar o Blue, ela precisa treinar duro. Não é qualquer Saiyajin que alcança o Super Saiyajin Blue. Espinária diz saber disso e diz que queria muito poder se gabar pro Trunks com Blue, mas foi algo temporário. Jimmy diz que Espinária deveria se aprontar para ir para a escola. E Espinária pergunta se depois da aula elas poderiam treinar para ela dominar o Blue. Jimmy diz que Espinária iria receber um treinamento ainda mais duro se quisesse isso. Espinária diz que ela só queria estar um patamar à frente do Trunks, afinal ele consegue usar 1000 de gravidade e ela não. Enquanto isso, num futuro muito distante, Trunks do futuro estava correndo para onde sua mãe estava. Trunks diz que conseguiu energia para a máquina do tempo, e desta vez, ele tinha bem mais energia do que na história original. Espinária aparece, e diz que não suportava mais aquele futuro, porque eles não se mudavam logo pro passado de uma vez. Bulma diz que isso poderia dar problemas sérios no tempo. De repente um bebê começa a chorar, e Espinária diz que aquela bebê está chorando de novo. Trunks manda a Espinária ser mais gentil com a filha deles. Espinária diz que ela nasceu numa hora ruim, num tempo ruim. Ela nasceu no meio de uma guerra, e não seria fácil vencer o inimigo tendo que proteger ela. Trunks diz que sabia que no fundo, a Espinária se importa muito com a filha deles. Espinária diria que não se importava nada, a criança só servia como um fardo para eles. Com isso era difícil vencer. De repente uma explosão ocorre, e Bulma diz para Trunks e Espinária saírem dali. Bulma dá a bebê para Espinária, e diz para Espinária cuidar bem da netinha dela. Trunks vai tentar salvar Bulma, mas algo joga para trás, e uma voz feminina diz que os Saiyajins são uma raça divertida. Não importa o quanto ela os torture, eles sempre voltam mais fortes. Uma sombra pega a Bulma pelo pescoço, e Trunks manda ela largar a sua mãe. A voz diz que os Saiyajins sofriam zenkais físicos, mas zenkais emocionais, será que existiam? Ela estava curiosa para saber. A sombra pega a perna de Bulma e o pescoço de Bulma, e Trunks pega sua espada e manda aquela maldita parar. A sombra literalmente parte Bulma ao meio, e o sangue de Bulma respinga no rosto de Trunks e Espinária. Uma cachoeira de sangue cai de Bulma, e Trunks chama a sombra de desgraçada. A sombra joga a parte de cima de Bulma para o Trunks, e a parte de baixo para a Espinária, e diz para eles fazerem o que quiser com aquela poça de carne podre. A sombra desaparece, e Trunks começa a chorar e abraça o corpo de sua mãe. Enquanto isso no passado, a gangue do Pilaf estava trabalhando para Bulma, e eles terminam de limpar o quarto de experimentos de Bulma, e Bulma paga a cada 1000 ienes. Pilaf diz que se depender desse trabalho, eles vão morrer de fome, mas diz que ele que sugeriu que eles arranjassem trabalho na corporação Cápsula. Shu diz que ele não queria morrer de fome. De repente eles veem Trunks saindo da máquina de gravidade, e Trunks pega sua mochila e vai para suas aulas particulares. Pilaf diz que ele tinha um plano para não morrerem de fome. Mai pergunta qual era o plano dele. Pilaf diz que graças aos corpos de crianças, todos pensavam que eles eram crianças, e Mai tinha quase a idade do filho da patroa. Mai pergunta ao Pilaf o que ele tinha em mente. Pilaf sugere que Mai seduzisse o filho da patroa, assim Mai seria coerdeira junto, já que eles estariam tão apaixonados. Mai fica assustada e diz que isso era absurdo. Pilaf diz que era um bom plano, se Mai seduzisse o filho da patroa, ela ganharia um cargo muito bom na empresa, e provavelmente ganharia muito dinheiro suficiente para nunca mais passarem fome, e ainda ela seria a coerdeira de uma das empresas mais famosas do mundo, podendo ter as cápsulas da empresa à sua disposição. Mai diz que até que fazia sentido, mas como ela iria seduzir ele, já que todo mundo sabe que o filho da patroa namora uma garota temperamental chamada Espinária. Pilaf diz que ela poderia chamar ele apenas para tomar um sorvete ou um soco, sem demonstrar qualquer maldade no início. Mai diz que ela até podia tentar fazer isso, ela não perdeu seus dotes femininos, apesar de ter virado criança. Trunks termina sua aula de álgebra e tem um intervalo de alguns minutos. Ele sai da sala, e Mai aparece, e o convida para tomar um sorvete. Trunks diz que ele estava meio ocupado com sua aula particular no momento, e que outra hora ele iria. Mai diz que seria rapidinho, ela diria que abriu uma sorveteria no outro lado da rua, e que eles poderiam ir lá para conversar como amigos. Trunks fica um pouco assustado ao pensar o que Espinária acharia daquilo, e diz que talvez não fosse uma boa ideia. Mai diz
pro Trunks parar de ser tímido, era rápido, e ela tinha recebido seu pagamento agora. Ela estava ansiosa para tomar um sorvete. Mai puxa Trunks, e Pilaf diz que o plano dele estava dando certo. Shu diz que ele parece bem relutante. Pilaf diz que isso era bobagem. Com o tempo ele aprenderia a amar a Mai, e a tornaria tão rica, mas tão rica, que qualquer lembrança do antigo império seria mera esmola. Nesse momento Spinaria chega da sua aula e pergunta onde estava o Trunks. Ela queria testar um novo golpe nele. Nesse momento Shu e Pilaf saem correndo, e Spinaria chama eles de esquisitos. Mai pergunta a Trunks se ele só havia namorado a Spinaria. Trunks diria que sim, desde crianças, mas ela também era sua rival. Mai faz uma cara maldosa, e pergunta se Trunks nunca provou outro sabor de sorvete. Trunks fica sem entender. Mai diz que Trunks nunca saberia se ia gostar mais de outros sabores, se não provasse. Depois disso Mai deixa o dinheiro no balcão e sai, e manda um beijo da porta pro Trunks, o que deixa ele bem sem graça. Mai dá um sorriso malvado, e diz que isso vai ser bem mais fácil do que ela pensava. No futuro, Trunks e Spinaria chegam na base de Mai, e Ranch abre a porta e pergunta o que aconteceu. Trunks diz que aquela desgraçada, ela matou a mãe dele. Ranch fica triste e diz que era uma pena a senhora Bulma ter morrido. Neste momento Mai aparece, e diz que fazia muito tempo que Trunks não a visitava. Spinaria fecha a cara, e Trunks diz que eles precisavam ir pra Corporação Cápsula, para voltar no tempo o mais rápido possível. Mai olha a criança nos braços de Spinaria, e pergunta quem era a pequena. Spinaria diz que era o soco no meio da boca. Trunks diz que era a filha dele. Mai olha pra Spinaria, e diz que foi meio imprudente ela engravidar no meio da guerra. Spinaria diz que se a Mai queria afundar a cara dela, era só ela pedir. Ambas se olham, e Mai começa a rir e diz que sentia falta do jeito durão da Spinaria. Ela fazia os soldados todos tremerem de medo. Spinaria diz que todos os soldados de Mai eram uns fracassados, tirando a Hunt. Eles estavam indo na direção da Corporação Cápsula, e Hunt diz que a Bulma foi muito inteligente em adaptar a máquina do tempo para uma nave que coubesse mais pessoas. Trunks diz que eles deveriam ir rápido, o que daquela maldita estava se aproximando. Eles chegam na Corporação Cápsula, mas a Sombra aparece, e diz para os Saiyajins não fazerem isso, senão a morte deles seria ainda pior. Mai manda eles entrarem, que ela seguraria aquela aberração. Mai corre na direção da Sombra atirando, e Hunt manda Mai não fazer isso. A Sombra diz que os mortais eram tão engraçados, e a Sombra pega Mai pelo pescoço. Hunt se transforma em Super Saiyajin, e manda a Sombra largar ela. A Sombra aperta o pescoço de Mai com força, fazendo espirrar sangue para todos os lados, e a Sombra diz os humanos mereciam sofrer pelos seus pecados. A Sombra joga o cadáver de Mai na frente de Hunt. Hunt chama ela de maldita, e das sombras aparece a silhueta de quem era a Sombra. Uma visão feminina familiar, alguém que deveria proteger o mundo. Era a Jinny, e Jinny olha para eles, e diz para eles se prepararem, pois a próxima que iria morrer, era aquela criança nos braços de Spinaria. Saiyajins miseráveis. Uau, a saga Black já começou com os dois pés na porta. Espero que tenha gostado. O que será que vai acontecer agora? Será que eles vão conseguir voltar ao passado? E Black aqui é bem mais cruel do que o Black original? Não perca tudo isso no próximo vídeo. Meta de like é 200. Divulga este vídeo para todos os seus amigos fãs de teorias. Até o próximo vídeo. Falou galerinha doidona.